do corpo de Cristo. Meses, anos, sacrifício, abluções, oblações, tabernáculo, nuvem, pedra, cajado, sarça, tudo. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Tudo foi para Cristo. Tudo apontava para Cristo. Deus estava dizendo: vocês estão vendo sombra, vocês estão vendo coisas que não é real. Vocês estão vendo coisas que é reflexo do corpo do principal. Olha como a Bíblia fala: façamos o homem a nossa. Só que tem porém, espírito tem imagem? Sim ou não? Então por que Deus falou faz o homem a imagem e semelhança? Se é João capítulo 4 versículo 24, Deus fala Deus é espírito. Só que tem porém, Adão foi feito que nem Jesus, não Jesus que nem Adão. Gente, vou dizer de novo: Adão foi feito que nem Jesus, e não Jesus feito que nem Adão. Por isso que Jesus é o último ou o segundo Adão. Porque o corpo de Jesus já estava no céu. Aí Deus falou: calma, filho, fica aí que eu vou derramar um protótipo na terra. Filho, fica aí que eu vou manifestar o primeiro aqui, porque ele vai errar, mas espera que tu vai consertar tudo. Estão pegando o mistério ou não? Ei, não pegaram Deus de surpresa. Deus sabia de tudo. Vou dizer de novo: Deus sabia que Adão ia errar. Por isso que não foi pego de surpresa, porque o plano B ou o plano A, o primeiro plano já estava lá. Lá foi só, falou: vai lá Adão, vai. Vocês estão pegando a revelação ou não? Estão conseguindo entender? Eu estou falando muito difícil para os irmãos entenderem? Ou tá fácil? Sim, minha irmã. Você falou, que ela tem psicologia. Sim. Fala em Hebreus 9 que a lei ela é sobre Justamente. Aí eu queria saber, por exemplo, então José era um tipo que representa na graça, Isaac era um tipo Justo. que havia sendo da graça, é isso? Abraão, Rebeca, tudo era um tipo. Tudo apontando para a realidade. Tudo falando, vai vir o melhor. Olha o que a Bíblia fala: e quando Jesus morreu, a assembleia dos primogênitos, a igreja dos primogênitos apareceu. Muitos dos que estavam dormindo apareceram. O que quer dizer isso? Muita gente de Abraão ou de Adão até Moisés, que creram pela fé em Jesus, creram pela fé que Deus haveria de restituir, de redimir a terra, foram justificados pela fé. Por isso que eles são a assembleia dos primogênitos. Eles são a igreja dos primogênitos. Porque não havia lei, mas eles criam que Jesus iria vir para restaurar todas as coisas. Olha o que a Bíblia fala. Jesus mesmo disse, João capítulo 8: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Peraí, aí o povo ficou atribulado. O povo, os judeus: tu não tem nem 50 anos, carpinteiro, e como tu fala que viu Abraão viu teu dia? Gente, para de graça. Como que Abraão viu? Tu nem tem 50 anos. Como Abraão viu o teu dia e tu é antes que Abraão existisse? Vocês estão conseguindo pegar? É porque é o seguinte: quando Abraão estava levando Isaac para Moriá, para sacrificar, Isaac estava levando o que nas costas? Gente, para de graça. Abraão estava levando o quê? Ou Isaac estava levando o quê? Quando Isaac chegou, Abraão preparou o altar, falou: meu pai, aqui está a lenha, aqui tá a faca, aqui tá o altar, está tudo preparado. Mas cadê o cordeiro? Ó, como Jesus disse: Deus Deus não falou que era pra gente. Deus falou: Ele vai prover pra Ele. Gente, vocês estão pegando? Deus estava dizendo: ei, Abraão estava dizendo: Ele vai prover pra Ele. Por quê? Olha o que a Bíblia fala: porque Deus não poupou o seu, mas
Entregou. Porque quando Abraão iria sacrificar Isaac, o que Deus falou? O que o anjo falou? O anjo, nem foi Deus, foi o anjo, tá? Abraão, não faças isso. Por quê? Porque agora tem visto que temes a Deus. Vai lá no arbusto e tem um... gente, já tenho ali. Quando Abraão viu aquele cordeiro, aquele carneiro com chifre preso lá dentro, ele falou: ai meu Deus, tá vindo ali, aquele ali que é. Estão entendendo? Então apontava para Cristo. E a senhora falou sobre José no Egito, certo? Foi José? José é quem mais tem tipologia de Cristo. Tem no mínimo 145 tipologias a respeito de Cristo, José. Quer saber só de uma para nós pararmos? Quando José foi lançado no cárcere, sim, representado tipologicamente, Jesus queria ser morto, mas ressuscitar ao terceiro dia. Ele foi jogado por cárcere como se estivesse indo para o sepulcro, mas quando tiraram ele, ou quando ele saiu, é como se fosse a ressurreição, a tipologia de Cristo. Tinham dois homens, o copeiro e o padeiro. Um sonhou o quê? Que estava servindo, e o outro estava o quê? Pegou! Ia ser decapitado. Falou: José, nós tivemos sonho. Aí falou: fala qual é o sonho. Eu sonhava que eu estava servindo a mesa para o rei. Aí falou: não, você é o copeiro, você será restituído. E o outro padeiro: não, eu sonhei que ia ser decapitado, estava acontecendo. Aí ele falou: você vai ser degolado. O cara não gostou, claro, mas é tipologia de Pedro e Judas. Daqui a 3 dias Judas foi restituído, e depois de 3 dias quem foi degolado? Ou Judas foi degolado, ele se matou, suicidou, claro. José é uma tipologia enorme, grande de Cristo. Tipologia enorme. Ele tem mais de 145 tipologias. Isaac é muito forte, aquele texto que fala que ele leva a lenha. Mais alguma pergunta? Vocês estão conseguindo compreender? Estão conseguindo compreender a graça? A graça protege, a graça nos abraça. Sempre houve graça. Só que tem um porém, não estava manifestada, estava oculta, mas só que tinha como ver, por símbolo. Olha o que a Bíblia fala, João 1,18, 17. Vamos ler do 16 para ficar mais bacana. 1,16, quem pode ler, por favor? João 1,16. Só um minutinho. Porque todos nós temos recebido a sua... O que é plenitude? Alguém sabe dizer? O que é plenitude? Alguém? Um de cada vez. O que é plenitude? Vida completa. Oi, cadê? Vida completa. Sim. Tudo. Tudão. No linguajar de português. Completo. Algo amplo. Algo manifesto, porque temos recebido a sua plenitude, a sua completude, o seu cumprimento, que é graça. Não. Graça. O que João estava falando a respeito disso? Jesus, ele veio cumprir a lei, sim ou não? Sim. Mas a lei não revelava, apenas mostrava como tipo da graça. Mas a graça que veio por Jesus aperfeiçoou a graça da lei. Por isso que era graça, porque a graça da lei veio, mas mostrou pecado, mostrou que o homem não poderia ser salvo. Jesus, como o gracioso, ele veio trazer graça sobre a outra graça. Estão conseguindo entender? Então, a graça que a lei mostrava não ia salvar ninguém, mas Deus falou: vocês não viram a graça, vocês não viram o Espírito por detrás da lei, ou o Espírito por detrás da letra. Agora eu vou mostrar a revelação completa, porque a graça vai vir sobre a graça e vai salvar vocês no meio da graça. Estão conseguindo entender?
Glória a Deus. Continue, continue. 17. Porque ele foi dado por Moisés a graça e a verdade, vieram por Jesus Cristo. De novo. Porque a lei foi dada por Moisés. Marque essa palavra, marque a lei. Abre um parênteses, faça um risco, faz alguma coisa aí. Abre um parênteses, abre um colchete, ou escreva aí. Lei. Abre um parênteses entre lei, a palavra lei. Sim, continue. Foi dado por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ok, marque aí, segura aí. Irmã Karen, diaconisa Karen, tá pronto aí, já tá certo? Tá não? Pode tocar? Aí quando o Natan chegar, você me fala. Então vamos lá. Quem está conseguindo entender, diga amém. Amém. Irmãos, dúvida, pergunte. Dúvida, pode perguntar. Vamos lá. Pode passar, irmã Karen, por favor? Aqui, ó, para o segundo, terceiro, não, daqui a pouco eu explico a graça em Israel. Pode ir para o terceiro, que a gente já está em João 1. Pode passar. Isso. A graça no Antigo e no Novo. Na Antiguidade, não tinha essa palavra. Na verdade, no Antigo Testamento, você não vai achar em poucos textos a palavra graça em si. Mas a base, o que era baseado a graça de Deus, era na misericórdia e na fidelidade. Na misericórdia e na fidelidade. O resumo do caráter de Deus no Antigo Testamento está em Salmos 86, versículo 15. Abre aí, por favor. Salmo 86, verso 15. Graça sobre graça. Salmo 86, verso 15. Quem achou pode ler, por favor. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Opa, de novo, por favor. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Ok. Então, o Antigo Testamento, a base da graça de Deus, porque a graça não estava manifestada ainda. Manifestação tinha em tipos, mas não em revelação, em completude. O que era? A misericórdia e a graça. Vamos lá. Gênesis 6:8, por favor. Anote também os textos para ficarem marcados. Gênesis. Isso. Eu não sei se eu falo isso aqui, não sei se todos vão suportar. Posso falar ou não? Pode? Vocês vão suportar? Então vamos lá. Cara, eu gosto é assim mesmo. Curiosidade bíblica. 6:6. Gênesis 6:6. A gente vai ler até o versículo 8. Gênesis 6:6. Então arrependeu-se. Aí já começa a descortinar. Deus se arrepende? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? E quem não acha nada é Pilatos, é? Fala aí, Pilatos. O varão acha que não? Sim ou não? O varão de azul? Sim? Não acha nada? É Pilatos. Lava minha mão. Glória a Deus. Deus se arrepende, sim ou não? Sim. Mas como é o arrependimento de Deus? Não entendi. O senhor está falando que, né, irmão? Igual os irmãos lá da igreja lá. Minha mãe fala, gente. Aí eu pergunto uma coisa, irmão. A gente quer aprender a coisa. Eu não sei, mas eu quero aprender a coisa.
Por quê? Olha o que a Bíblia fala. E Deus não é homem para que minta. Tá pronto, Natan? Vou deixar eles com curiosidade. Ou querem que eu fale agora? O lanche está pronto. Vocês querem comer ali ou querem comer daqui? Tá vendo que tem filhos de Adão? Filhos de Adão. Tô brincando, irmãos. Tô brincando. Mas tá vendo como atiçar a curiosidade faz com que a gente queira saber? Eu faço isso de propósito lá na igreja, os irmãos ficam pé da vida comigo. Aí eu falo, irmãos, eu tenho uma coisa para falar aqui forte, mas eu não vou falar não, porque nem todos podem suportar. Eles ficam indignados. Ah não, pastor Daniel, eu fico com raiva quando você fala isso aí. Eu fico... Ah, então forte? Então eu vou suportar? Então tá bom. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que? Porventura, falaria e não se cumpriria? Ou faria e não aconteceria? O arrependimento do homem, de Deus, não é diferente do homem. Porque o homem, pega isso aí, irmão, pega esse código, pelo amor de Deus. O homem se arrepende por causa do pecado. Deus se arrepende para a justiça. De novo, o homem se arrepende por causa do pecado. Olha o que Paulo disse. E Deus, e nós arrependemos como se fosse como a justiça, pela justiça de Deus, porque Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas ele não se arrependeu de ter feito o homem em si, mas ele arrependeu de o homem a cair daquele jeito e falou, então vou baixar o juízo. Deus deu, pode ver que depois que falou isso aí, o que aconteceu? Dilúvio. O arrependimento de Deus traz justiça. Estão pegando ou não? Eu não sei se é em 2 Coríntios ou 1 Coríntios que fala. O arrependimento, segundo Deus, traz justiça. Estão conseguindo entender? Pronto. Qual é? Fala de novo para a gente mergulhar. 1 Coríntios 10. Vamos lá, vou mostrar para os irmãos. Primeiro Coríntios 10. Só replicando, 2 Coríntios 7, 10. Tinha 10. 7 e 10. Alguém que achou pode ler? Ah, gente, para de graça. Se vocês não derem glória por causa disso aqui. 2 Coríntios 7 e 10. 7 e 10. Porque a tristeza, segundo Deus, que a ninguém traz a pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. De novo. Lê, missionário Gerson, de novo, por favor. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vamos lá, Gênesis 6. Então se arrependeu o Senhor Jeová de ter formado o homem, e isso entristeceu o seu coração, e disse o Senhor: destruirei, destruirei da face da terra o homem que criei, também todo o animal, tanto o homem como o animal, e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de ter-lhes feito. Noé, porém, achou graça. Noé, porém, achou. Me pergunte qual é o mistério. Como que é, perdão? Deus se alegrou, porque o mundo estava em corrupção. Ei, me pergunte qual é o mistério. Pergunte, vai. Qual é o mistério, vai? O Espírito tinha saído da terra já, gente. Pode ver que no versículo 3, Deus falou: o meu Espírito não contenderá comigo. Porque Deus estava... gente, se você não der glória por causa disso aqui, o Espírito estava falando: não destrói. Aí Deus falou: meu Espírito não vai falar nada para mim. Não vou deixar. Espírito, vem. Sabe para onde o Espírito, quando saiu da terra, foi? Para as rodas do trono de Deus. O Espírito foi para a roda de Deus e falou: o meu Espírito, fica aí.
tem um lugar preparado em Atos 2. Calma, Espírito, fica aqui, porque o homem não vai contender, você não vai contender comigo. E agora os dias do homem vão ser de 120 anos. O homem, porém, Noé achou graça no meio da corrupção, no meio do mundo sem o Espírito. Deus falou, Noé, ele estava sendo obediente a Deus, não apenas por causa do Espírito, porque o Espírito tinha saído. Sabe por que ele estava sendo obediente a Deus? Me pergunte por quê. Porque ele tinha ouvido seus pais falar. Lameque, Matusalém, eram os seus pais, falavam, existe um Deus. Porque Noé, Abraão, porque Adão falou para os seus filhos, e os seus filhos foram falando um para o outro. E o homem, ele deveria ter o conhecimento de Deus pela fala, não mais por vista. Então, como o homem se distanciou de Deus, quando Adão pecou, Deus falou, Adão, tu vai sair da minha presença e vai para a minha face. Quando Adão saiu, Caim chamou Abel para o campo. Onde era o campo? Longe da face, porque tinha o Éden, que era a presença, o jardim, a presença, tinha a face, que era onde Adão morava, e tinha o campo. Caim levou Abel para o campo e sacrificou Abel, e só foi desbandeando, só foi se afastando, e o homem não teve mais conexão com Deus. O que aconteceu? Teria que agora falar de pai para filho, teria que comunicar. E Noé achou graça de Deus, ouvindo a palavra e obedecendo no coração. Noé é um tipo de Israel. Como assim? Me pergunte como. Porque antes de Noé passar pelas águas do dilúvio, Deus arrebatou Enoque. Porque Enoque representa a igreja que anda com Deus e vai subir antes da tribulação. Estão conseguindo pegar? Porque Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Enoque, ele andava com Deus. É o tipo da igreja. Quando Deus tirar a gente da terra, e Israel vai ficar e vai passar pelas águas ou pelo fogo, pela tribulação, que é a grande tribulação. Quem está conseguindo entender, diga amém. Amém. Vamos aplaudir a Jesus, porque ele merece. 15 minutos para